Hoje eu estou visitando um grande ídolo do futebol brasileiro, um profissional que tem a sua história marcada no Figueirense e que deixou, assim, sem dúvida, muita coisa para que o torcedor do Figueirense pudesse se orgulhar e sempre quando vê essa imagem lembrar de uma história bonita construída por um grande ídolo. Eu sempre costumo dizer, um ídolo eterno. Satisfação de meu grande amigo Abinei estar na tua residência, conversando contigo e mostrar aos nossos amigos um pouco da tua história. Assim, é tudo meu, satisfação enorme recebê-lo na minha casa, junto com os caras apaixonados toda, mas esse é meu habitat preferido. Abinei, em toda a tua história, Abinei, o que é que mais te marcou aqui em Santa Catarina? Muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Coisas que não são boas, você sabe disso, mas muito mais coisas boas do que coisas não boas. Bem, você, claro, construiu uma história bonita no Figueirense. Hoje o torcedor do Figueirense, quando lembra do Abinei, lembra de conquistas, lembra de uma história bonita. Ficou alguma frustração, Abinei, você não ter sido campeão por esse clube que te projetou? Tem sim, existe. Existe a minha parte, que eu gostaria muito de ter sido campeão pelo Figueirense, né? Ter ajudado mais. Isso me dá uma pontinha que o que eu ajudei, se ajudei, ainda ficou faltando alguma coisa. E essa coisa é o título, né? Eu fui campeão de uma Taça Mané Garrincha, de um turno do campeonato, mas campeão estadual ficou esse gostinho, né? Fazer o quê? A gente começou a filmagem com uma palavra ali escrita na parede, ídolo eterno. Pois é, então, aí, puxa vida, para mim é uma honra muito grande, cara. Eu acho que isso aí é top, né? E, então, sou muito honrado com isso, muito feliz com isso. E já pensou se eu tivesse sido campeão, cara, aí que ia ser mais chato ainda. Né? E quando tu chega, Abinei, quando tu chega no estádio Luiz Capelli e vê o torcedor lá sentadinho, gritando teu nome ainda, que tipo de emoção você sente? Mas aí é o seguinte, é uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação, ainda mais agora que o pessoal da torcida Gaviões, né, irão fazer uma homenagem para mim, uma bandeira com a maior torcida do estado, fazendo a bandeira para o seu ídolo. Então isso aí não tem coisa que pague, não tem preço. E é uma emoção que a gente não consegue, eu não consigo. Esse é o Abinei Marques da Rosa, nosso querido amigo Bena. Nós vamos conhecer um pouco da história aqui na sua casa, está estampado na parede, algumas conquistas. Vamos mostrar um pouco para nós aí o que você gostou. Vamos lá, fica à vontade. Vamos lá. E tem a camisa do Grêmio aqui. Aqui do lado de lá é uma camisa da seleção brasileira, né? Seleção de novos. Essa seleção ela foi vice-campeã na França. Que ano foi isso? Em 80 e 84. Eu fiz toda a pré-temporada e fui cortado dias antes de viajar, porque foi o time do Internacional, uma base da seleção brasileira. Né? Então, o centroavante era o Kita, tinha eu e tinha o Chicão. Nessa época, você era do Figueirense? Nessa época era do Figueirense. Era do Figueirense. Então, muitas vezes eu saía, na tranquilidade de ficar uma semana em casa, né? Mas eu não ficava. Então, na época, o presidente era o Sá de Lima, ele me pedia para me jogar no Campeonato Catarinense. Então, eu vinha do Rio, ou onde quer que a seleção estivesse, eu vinha da seleção para jogar o Campeonato Catarinense. Como é que foi a passagem pelo Grêmio? O Grêmio é muito bacana, essa aqui é a última camisa, né? Fizeram homenagem para os jogadores, então me presentearam com essa camisa, o último jogo do Olímpico. Então eu também tenho uma história bonita no Grêmio, sou bicampeão gaúcho, né? E artilheiro de um campeonato com 27 gols. Então me fizeram essa homenagem e é bom você ter um nome marcado num clube que simplesmente foi campeão mundial.
que mais vamos conhecer agora, Benê? Aqui nós temos um quadro aqui, que esse quadro aqui é do Joinville, né? Joinville com Martela, com Walter, com Léo, com muita gente boa. Nós temos esse quadro aqui do Operário de 79, Baianinho, Arthurzinho, Tadeu Macrini, Garcia, eu, Escurinho, Gino Gamarra, Paulinho, Biluca. E esse cara aqui, o Fernandes? Esse cara aqui é o concurso, é fora de série, é um dos caras que eu considero assim. O outro, no caso, é o Adilson Heleno. Então esse cara aqui, além de ser um amigo particular, tem uma parte muito grande dentro do meu coração. Esse aqui também, esse aqui é meu padrinho, né? Quando eu comecei, é o Nelinho, né? Nelinho, um dos caras que chute mais forte do Brasil, né? Jogou no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro de Belo Horizonte. Esse aqui é um quadro do Avaí, né? Netinho, Carlão, eu, Vilas, Adilson Heleno, Belmonte, então, que eu tive o prazer e a honra também de defender o Avaí. Né? Essa é uma camisa que eu ganhei do Márcio Goiano e do Fernandes em um dos acessos do Figueirense. Me presentearam com essa camisa, né? Uma faixa de bicampeão gaúcho, lá no Grêmio. Uma faixa de 80, campeão brasiliense. Uma de Minas, em 77. Qual time? Onde eu jogava de zagueiro. Zagueiro? Esse é do Exabe, né? É do Exabe. Essa aqui é de Brasília em 78. Né? Eu joguei em 78 no Brasília campeão, 79 no Operário de Mato Grosso campeão, 80 eu voltei para o Brasil porque tinha pedido título de 79 e fui campeão novamente. A gente vai caminhando e vai conhecendo um pouco da história do Almeria, né? Entrando aqui na sua residência. Não reparem a bagunça. E a gente vai conhecendo um pouco da história do Almeria aqui, trazendo algumas camisas aqui. Desculpa, também. essa aqui é a medalha também que eu ganhei do Grêmio, né? Juntamente com a camisa. Né? E, pô, legal. Coloquei aqui no meio das coisas aqui e tal. E essas camisas que eu ganhei? Isso aqui é uma coisa que eu separei para você, né? Para mim? Claro, para você. Lógico. Para minha coleção? É. Sabias que eu tenho... Tem mais uma, no carro. Sabias que eu tenho 316 camisas? Olha só. Então. Coleção, eu comecei uma coleção, eu vou confessar agora para ti. Você, no ano de 1995, você não sabe disso. Não, olha aí. No campo da Indio, olha só. Pescador Indio decidindo o título municipal. Você jogando pelo Pescador. Olha só. No campo da Indio. E eu comecei ali a colecionar as camisetas. Sabe de quem? A primeira que eu ganhei é do Edson. Do Edson, sim, meu amigo. Ele me deu a camiseta também. Para a tua coleção. É a primeira que eu tenho. E dali então, para frente eu comecei a colecionar. Então você faz parte também da minha coleção. Cara, que legal. Bacana. Então, assim, eu tenho algumas camisas aí, né, que você pode escolher, fica à vontade. Ainda tem mais uma no carro ainda. Essa camisa especial. Que bom, tá no carro. Que bom. É uma camisa do meu time de coração. Nossa, Figueirense. Então a camisa está lá embaixo, depois eu passo para trás de tudo. Tem um outro presente para você também, que eu ouvi falar que você gosta de fazer outro tipo de coleção. Eu tenho coleção de boné e tenho coleção de caneta. Então é uma caneta que eu tenho ali para você, para te... Que legal, legal. A sua coleção. De tudo isso que a gente está vendo aqui, Benê, o que é que mais marcou na tua história, Benê? O que mais marcou na minha história? Quando assim, fala em futebol, é a primeira coisa que vem na tua mente, né? Eu vou falar com a Benê hoje, o que marcou na tua história no futebol, nesse tempo todo que jogou? Tem muita história, eu tenho muita história, graças a Deus, né? Quem não tem passado não tem história. Com certeza. Né? Então eu tenho certeza que eu tenho um passado muito bonito. Então eu tenho muita história para contar. Muita história para contar, muita coisa para passar, né, para as pessoas. Não posso ficar com isso só para mim. Né? Então a gente está na iminência aí de até escrever livros, né? E eu sou, não que eu seja um palestrante, mas quando eu sou chamado pelo Padre Prim
em colégios, em grupos, eu bato papo, eu converso para passar essa experiência de vida, né, que eu venho fazendo. Mas é muita coisa que a gente levaria assim, alguns dias para contar a metade ou uma parte das histórias de coisas boas que eu tenho. Um jogo histórico na tua vida? Jogo histórico, jogo bonito. Avaí e Figueirense no Adolfo Conde, se não me engano, o último jogo do Adolfo Conde, onde o Figueirense ganhou o jogo de 2-0, um gol do Carlos Roberto no primeiro tempo e um gol meu no segundo tempo. Esse jogo eu estava presente lá, dia de chuva. Então, dia de chuva, muita chuva, com dificuldade enorme, porque o campo do Avaí é ruim, naquela época, muito barro, muita lama, aquela coisa toda. E esse jogo me marcou na minha vida aqui em Santa Catarina, né? Um gol, Benê. O gol da tua memória. Eu tenho comigo, são vários gols, né? Mas eu tenho comigo uma jogada simples, mas uma jogada muito mortal que a gente tinha na época, né? Um gol contra o Criciúma, aqui no Scarpelli. O Vanusa lançou a bola do meio de campo para a área, né? Essa bola, ela ia se perder para a linha de fundo. Eu saí atrás do zagueiro, bem atrás do zagueiro. Então, quando essa bola, eu me joguei nessa bola, dei um carrinho nessa bola e toquei ela para dentro do gol. Então, pelo aquele conjunto, a demonstração de vontade, né, que eu acho que todos os jogadores deveriam ter. Eu não fui craque de futebol, mas pelo menos demonstrei isso, né, nos clubes que eu passei. Então, esse gol marcou bastante para mim também. Grande ídolo teu no futebol, quem é? Eu tenho alguns ídolos, né, mas eu prefiro falar dos ídolos daqui. Então, como eu disse antes para vocês ali, eu tenho o Fernandes. O Fernandes é um cara sensacional, tanto dentro como fora de campo. Outro cara maravilhoso também, que eu adoro muito, gosto muito mesmo, amo de paixão, legal. O Adilson Heleno, um cara sensacional. E tenho vários. Badu é fora de série também, um cara que, meu Deus do céu. E Badu me ensinou muita coisa, ainda continua me ensinando, ainda continua me ajudando, ainda continua me apoiando. Né? Aprendi a conhecer, a respeitar um pouco mais o Badu, não só o Badu, mas como as pessoas também. Então, quer dizer, mas no futebol, Fernandes, Badu e Adilson Heleno, ao concurso. O Benê está abrindo esse seu coração, esse bate-papo com a gente, né? Papo que você vai acompanhar depois aí. E eu queria que tu falasse, pode até criticar, não tem problema, eu queria que tu falasse da imprensa da capital, a imprensa esportiva da capital. A imprensa da capital é uma imprensa como toda a imprensa do Brasil. Né? Então, alguns têm um pouco mais de noção de algumas coisas e outros não. Então, a gente tem que respeitar isso. E quando a gente comenta baseado em cima daquilo que a gente fez, daquilo que a gente passou. Eu faço isso. Eu procuro fazer isso, eu procuro respeitar tudo isso. Então, para quem viveu mais o dia a dia do futebol, né, a gente tem que ter um pouco mais de respeito. Mas a gente sabe que o futebol é uma bandalheira do peru, cara. É uma bandalheira muito grande. Mas nem todo mundo está inserido nesse contexto. Tem muita gente boa fazendo futebol. Né? Você, por exemplo, você tenta fazer o futebol da melhor maneira possível, respeitando. Por quê? Primeiro porque você já esteve lá dentro. Você sabe como é que funciona. Você sabe, por exemplo, na sua posição, uma bola, muita gente fala, a bola é defensável para o goleiro. Pô, cara, tu já foi goleiro na tua vida? Para quem está fora é fácil, né? Tu já foi exatamente isso que eu digo, entendeu? A gente tem que respeitar. Então eu convidei até algumas pessoas da imprensa, né? Fiz um convite assim, meio que formal e tal, que gostaria que eles passassem 2, 3 dias, né, em um CT para ver o trabalho
dos atletas, e sendo assim, talvez eles poderiam mudar um pouco mais do pensamento em relação a isso. Ficou uma mágoa aí no futebol, Benê? Não tenho mágoa no futebol, não tenho mágoa no futebol, quer dizer, eu perdi um título em 92 que até hoje não se explica, não tem como se explicar, eu não sei. Então eu perdi o título que era a minha saideira do futebol. Benê, e se você tivesse que voltar hoje ao futebol, se o Benê surgisse hoje no futebol, o que é que você faria hoje que você não faria hoje o que fez no passado? Faria tudo de novo. Mas só que uma cabeça que eu tenho hoje, graças a Deus, e a ajuda de muita gente, voltaria a pergunta e faria um pouco mais diferente. Mas eu fiz coisas boas, muitas coisas boas. Né? A gente fazia festa, aquela coisa toda, jogava por amor à camisa, e hoje é muito difícil isso, mas eu faria tudo novamente. Benê, queria te agradecer por esse papo aberto, papo legal. Eu confesso para ti que eu tinha realmente interesse muito grande em bater esse papo contigo, né? Estar na tua casa, no teu convívio, conhecer as tuas coisas. Quero dizer para ti que eu ainda sou quero dizer para ti que sou um cara que te respeito muito, eu tenho um carinho especial por ti. E você não sabe a emoção que a gente tem, a gente tá aqui na tua casa, e poder levar um pouco os amigos da gente também, toda essa tua história que todo mundo conhece, mas sempre é bom a gente reviver as coisas boas. Cara, eu que agradeço o carinho das pessoas comigo em Florianópolis, em Santa Catarina. Eu que agradeço, eu tenho que agradecer, porque eu sou, se é que eu sou alguma coisa, né, dentro do futebol em Santa Catarina, graças ao torcedor, graças a vocês da imprensa, graças aos meus amigos, né, então, como eu falei antes, claro que eu nunca fui na minha vida, mas é o seguinte, demonstrei que quando era ali dentro das quatro linhas, tem que botar a bundinha no chão, cara. Esse nosso bate-papo aqui vai repercutir muito, pode ser disso aí. Espero que repercuta bastante mesmo, legal. Eu queria que você deixasse assim uma mensagem para os jovens de hoje, uma mensagem para os jogadores de hoje, uma mensagem de futuro, uma mensagem do que você vivenciou, uma mensagem legal assim, para a gente ter nessa nossa bate-papo. É simples, é tipo assim, eu tive problemas sérios, com álcool, né? Com álcool. E graças a Deus não tive problemas com drogas pesadas, né? Com drogas pesadas. Então, mas o meu problema maior foi o álcool, né? Então o que a gente faz? Essa molecada que anda na rua aí e querendo vida fácil, não é fácil não. A vida não dá colo não, cara. A vida não dá colo não. Se você quiser alguma coisa, tem que ter objetivo e correr atrás. Mas não de uma certa forma. Porque talvez aquela que nós conhecemos lá dentro, uma coisa que eu não faria novamente, era isso. Né? Porque todo mundo está sujeito a isso, cara. Então, uma mensagem assim para a juventude, para a molecada, né? Que quer ser jogador de futebol, né? Puxa vida, o jogador de futebol tem que estudar também, tem que fazer por onde. Então, o estudo em primeiro lugar, porque se você não for um jogador de futebol, certamente você será um bom cidadão, com estudo e tudo. Então, isso é legal. A rapaziada de hoje que joga futebol, né? A gente pega assim um pouco mais de garra, rapaziada, né? Mas a gente sabe a batalha que eles têm também. Tem uns malas sem alça aí, né? Tem uns malas, todo lugar tem. Mas é doído também. Então a gente tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. Agradeço a você mais uma vez a oportunidade. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo bate-papo, obrigado por tua amizade, obrigado por tua consideração, a vocês também. Então, sempre quando quiserem, as portas estão abertas.
fazer uma coisa agora que eu tenho certeza que todo torcedor do Figueirense gostaria de fazer. Dar um abraço também. Ô, cara, brigadão, 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 tá? Beleza? Satisfação enorme, tá? Beleza? Fiquem com Deus, legal, bacana, tá? Fiquem com Deus. Vamos lá no seu lugar. Negão, vem cá. Vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Sou todo. O que você quer? Aqui, Dorió. Aqui, Dorió. O que você quer? 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 Quer brincar? Quer brincar? Cadê? 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 Quer brincar? O que você quer? O que você quer? E tu? Tu é doido, né? Tu sabes disso, né? Tu é doido, né? Tu é doido, né? Olha aqui, cara. Olha aqui. Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Vai tocar. Olha aqui. Isso, legal, bacana. Obrigado. Obrigado, tá? Aí, legal. Bacana. Aí, deu. Legal, né? Tá bem. Tá bem. Garoto. Tá bem debilitado. Vai, já aproveita aí, já. Pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Avante Figueirense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Tua torcida é garra e empolgação, vê gente pujança de um grande esquadrão. Hoje torcemos, por isso somos alvinegros, a força do escapelão. Torcemos por ti, vibramos, Figueirense, és o nosso campeão. Avante Figueirense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Avante Figueirense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Tua torcida é garra e empolgação, vê gente pujança de um grande esquadrão. Hoje torcemos, por isso somos alvinegros, a força do escapelão. Hoje torcemos por ti, vibramos, Figueirense, és o nosso campeão. Pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Avante Figueirense, pra frente furacão, simbora esquadrão de aço, és o tesouro do meu coração. Tua torcida é garra e empolgação, vê gente pujança de um grande esquadrão. Hoje torcemos, por isso somos alvinegros, a força do escapelão. Torcemos por ti, vibramos, Figueirense,
pujança de um grande esquadrão. Por ti torcemos, por isso somos alvinegros, a força do escapelão. Por ti torcemos, por ti vivemos.